Olá meus amigos, bem-vindos mais uma vez. Estou aqui para falar sobre um dos temas mais frequentes no consultório do urologista, do uro-oncologista, e dar uma visão geral para você que acabou de descobrir o diagnóstico do câncer de bexiga, sobre as opções de tratamento, né? Como é que nós médicos raciocinamos em toda vez que eu estou diante de um paciente, eu preciso orientá-lo. Muitas dúvidas vão surgir nesse caminho, né, sobre a gravidade da doença, se é possível preservar a bexiga, quais são os riscos, né, de viver sem a bexiga, quais são as complicações, quando é necessário fazer o tratamento com a imunoterapia, a BCG, em que situações nós usamos a quimioterapia, quando vamos fazer uma reconstrução da bexiga, o que colocar no lugar da bexiga. Então, a intenção é que você saia dessa apresentação podendo aproveitar mais a consulta com o seu médico, que você chegue com mais informações e que, se eu conseguir no final dessa apresentação, tirar a maior parte das suas dúvidas. As dúvidas que eu não responder, eventualmente, coloque na descrição aqui desse vídeo. Vai ser um prazer poder compilar todas e trazer para vocês mais vídeos informativos de pontos específicos na jornada das pessoas que lutam contra o câncer de bexiga. O câncer de bexiga, nós sabemos que é o segundo tumor do sistema urinário mais frequente, perdendo apenas para câncer de próstata nos homens, né? Então, no caso das mulheres, é o tumor mais frequente urológico. Ele acomete aproximadamente 20 mil pessoas no Brasil todos os anos. Então, é uma doença que nós podemos dizer que não é rara. O principal fator de risco para o câncer de bexiga é o tabagismo, mas existem fatores também genéticos, familiares, que podem aumentar o risco de uma pessoa desenvolver o câncer de bexiga. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Dr. Bruno Benigno, sou urologista, uro-oncologista, trabalho e atuo aqui em São Paulo, no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, e sou um dos sócios fundadores aqui da Clínica Uro-Onco em São Paulo. Então, recapitulando, Bruno Benigno, urologista, uro-oncologista, diretor da Clínica Uro-Onco e um dos médicos aqui do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Fiz toda a minha formação aqui em São Paulo, depois fiz o fellow no Hospital AC Camargo e me especializei em uro-oncologia e cirurgia robótica. Se você quiser saber mais sobre o nosso trabalho, basta acessar o www.clinicauroonco.com.br ou então as nossas redes sociais, que é o @dr_benigno. Vai ser um prazer interagir com você por lá. Bom, então o câncer de bexiga a gente sabe que, já falei, é a segunda doença mais frequente oncológica nos homens e a primeira em mulheres. A bexiga é o órgão responsável pelo armazenamento de urina e ela pode ser aí um alvo de crescimento anormal de células que nós chamamos de câncer. Mas o mais importante de saber se tem um câncer ou não é saber qual tipo de câncer de bexiga e, o mais importante, qual é a profundidade da invasão das células do câncer de bexiga na parede do órgão. Essa informação é muito importante. Então eu vou passar para vocês por esses primeiros conceitos básicos aqui. Então, o tumor de bexiga ele é dito superficial quando ele envolve apenas a camada interna da bexiga. E aqui eu vou fazer um parêntese. Imagina que a bexiga é exatamente igual à nossa boca. A parte interna, essa parte mais lubrificada, úmida, nós chamamos de mucosa. A mucosa também está presente na bexiga, certo? Ela é um revestimento. Então essa camada é a camada mais superficial. Embaixo dessa camada de mucosa existe uma outra bem transparente, que é uma camada de gel, que chama-se lâmina própria. Essa lâmina própria é como se fosse um adesivo que cola a mucosa no músculo, que está mais profundo. Então, a bexiga tem duas camadas de músculo, a camada de muscular superficial e a camada de músculo profunda. E por fora da bexiga, nós temos esse revestimento de gordura, que é a camada muscular. Portanto, quando o tumor está superficial, nós chamamos de carcinoma in situ ou o tumor TA. Quando o tumor ele invade essa camada de gel, nós dizemos que ele é um tumor do tipo T1. Quando o tumor invade a camada muscular, nós dizemos que ele é do tipo T2. E aí ele pode ser o T2 superficial, que é o T2A, ou o T2 mais profundo, que invadiu a camada muscular mais profunda da bexiga. O T3 é quando invade a camada de gordura e o T4 é quando invadiu outros órgãos fora da bexiga, por exemplo, a próstata, a vagina nas mulheres, então nós chamamos isso de T4. A linha divisória no tratamento é exatamente entre a doença que invadiu o músculo e a doença que não invadiu o músculo. Isso é muito importante, porque se a doença pegou o músculo, o risco dessas células caírem no sangue e espalharem para outros órgãos é muito alto. Então nós dizemos que a doença é músculo invasiva e nesse caso a bexiga em geral tem que ser removida. Mas eu vou mostrar para vocês que existem alternativas a essa estratégia. Um outro cenário é quando a doença
está apenas superficial. Nesse caso, eu posso fazer a simples raspagem e aplicar ou não vacinas, por exemplo, a BCG, para diminuir o risco da doença retornar. Bom, como é que a gente faz o diagnóstico do câncer de bexiga? O diagnóstico ele tem que ser feito através de uma biópsia. Essa biópsia nós chamamos de RTU, que é a sigla de raspagem ou ressecção transuretral, ou seja, é uma raspagem na bexiga que é feita através da uretra, com o paciente dormindo. É um tipo de endoscopia que é feita pela uretra. Então o cirurgião aqui, vocês podem ver uma foto da nossa equipe, eu e a nossa auxiliar, nossa instrumentadora Sandra, um paciente anestesiado, e aqui eu introduzo esse equipamento aqui do lado direito, que é o ressectoscópio, uma espécie de câmera, e que na ponta dessa câmera tem uma pequena colher, então a gente pode raspar essas lesões dentro da bexiga e aspira esse material, e esse tecido que é aspirado vai para um laboratório, e o outro médico, que é o patologista, vai dizer para a gente se é ou não câncer de bexiga, qual é o tipo de câncer de bexiga e qual é a profundidade. Então essa é a única forma de fazer o diagnóstico. Não adianta a gente olhar para a tomografia, para o ultrassom e dizer, olha, esse paciente tem câncer de bexiga ou não. Os exames de imagem eles podem dar uma suspeita da doença, mas a única forma de confirmar é através da cistoscopia, que é o exame, mais a RTU de bexiga, que é a raspagem. E esses dois procedimentos são feitos no mesmo tempo. O paciente começa com a cistoscopia e já faz a raspagem se a gente encontra alguma lesão dentro da bexiga, ok? Bom, então aqui vocês estão tendo uma noção real do aparelho dentro da bexiga do paciente. Então aqui o paciente está deitado, a gente está vendo aqui que é um homem, né? Porque eu sei que é um homem, porque aqui tem a próstata e aqui temos a bexiga. Em vermelho vocês veem o revestimento, que é a mucosa da bexiga, e aqui em marrom essa lesão na parede posterior da bexiga. Então a raspagem nada mais é do que colocar esse equipamento e acionar uma corrente elétrica, e essa corrente elétrica corta o tecido como se fosse uma manteiga, né? Como se fosse uma colher quente raspando ali uma manteiga congelada. Então a gente passa ali e vai saindo o fragmento, né? Sem a gente perfurar a bexiga, aí que é o cuidado. E do lado direito aqui vocês estão vendo uma imagem real, né? De como é o aspecto de um tumor de bexiga. Ele lembra uma amora, lembra um coral. Ele pode ter tamanho variável, pode ter 1 centímetro, meio centímetro, 3 centímetros, 6 centímetros, então quanto maior pior. E esse aqui é o aspecto como se você estivesse olhando dentro da boca do paciente. Então a bexiga se parece muito com a boca, ela é vermelha por dentro, né? Mas se você percebe que tem alguma lesãozinha, uma verruguinha ali dentro, aquilo ali chama atenção, e é essa área que nós vamos passar esse aparelho aqui, tá vendo? Essa alça de metal é por onde vai correr a corrente elétrica, e essas duas hastes brancas são exatamente o equipamento que o cirurgião está controlando de fora com uma espécie de gatilho na mão. Parece um revólver, o equipamento parece um revólver. Bom, então voltando de novo àquela imagem que eu mostrei para vocês no início, né? Então a gente precisa saber qual é o tipo e qual é a profundidade. Então vejam aqui à esquerda um tumor superficial, é um TA, aqui é um tumor que invadiu a lâmina própria, é um T1, aqui é um tumor que pegou a muscular, que é o T2, aqui é um T3 que pegou a gordura, e aqui é um T4, é um tumor que saiu da bexiga. Percebam que aqui eu não estou falando de metástase. Metástase é um outro conceito. Metástase é quando essas células da bexiga caem na corrente sanguínea e vão se implantar em outro órgão, né? No fígado, no baço, nos linfonodos, no pulmão. Isso a gente chama de metástase. Quando a doença tem metástase, infelizmente a gente não consegue curar. O foco já não é cura, o foco é controle. Então muda um pouco o nosso objetivo com o tratamento. Toda vez que a doença está dentro da bexiga, ela pode ser curada. Só que quanto mais avançada, também menores as chances de cura que o paciente tem. Ok? Então agora novamente uma visão frontal. Então vocês estão vendo o paciente de frente. Então percebam, aqui essa lesão invadindo a próstata, então aqui é um T4, né, que a gente chama T4A, uma lesão grande que invade a próstata, e aqui da lateral esquerda a gente tem o carcinoma UTIS, né, que é o carcinoma in situ, o TA lembra que só invade a mucosa, o T1 invade a lâmina própria, o T2 invade a muscular superficial ou profunda, e o T3 pega a gordura que fica ao redor da bexiga. Tá? Esse vídeo eu quero mostrar para vocês aqui da nossa experiência, né, compartilhar com vocês aqui um caso da nossa equipe. Então aqui eu estou fazendo uma cistoscopia, então eu acabei de entrar na bexiga do paciente,
vocês veem que eu estou com a câmera, o paciente está dormindo, claro, está anestesiado, então eu estou filmando dentro da bexiga dele. Então percebo que eu já achei aqui nessa imagem uma pequena lesão de aproximadamente 1,5 cm e estou passando a câmera dentro da bexiga, né, para procurar outras lesões. Uma vez que eu já identifiquei que é apenas aquela lesão única, o que eu vou fazer? Eu vou acionar um pedal ali no meu pé direito e vou acionando essa corrente elétrica. Essa corrente elétrica vai cortando o tumor, vai raspando o tumor gentilmente, né? E ao mesmo tempo que eu vou raspando, eu posso usar um outro pedal que é para fazer a cauterização do tumor. Então perceba, eu vou tirando fragmentos. Esses fragmentos eles são separados em 2 frascos. O frasco 1 é onde vão os fragmentos superficiais, isso é muito importante. E no frasco 2 a gente separa onde vão os fragmentos profundos. Então a cirurgia ela tem 3 etapas. A primeira, raspagem superficial, aspiração e envio para análise. Segunda etapa, raspagem profunda, aspiração do fragmento e envio para análise. Terceira etapa do procedimento, exatamente se certificar de que não temos mais nenhum foco de doença em outra área e que não tem nenhum sangramento ativo. E aí no final dessa análise, 7 dias depois, nós recebemos um laudo dizendo, olha, a doença era do tipo superficial. E vem uma outra característica no resultado de uma biópsia de bexiga, que é a agressividade. Ela é dada pelo grau. Então você pode ter lá tumor de bexiga do tipo papilífero superficial de baixo grau. Significa o que isso? Significa que essas células do tumor elas se reproduzem com uma velocidade muito lenta, elas têm pouca agressividade. E o grau é uma informação muito importante, porque quanto maior o grau de reprodução das células, maior é o risco do paciente desenvolver uma metástase no futuro. Para a doença superficial, a linha de tratamento vai ser raspagem, e depois que a gente define o grau, se ela for de alto grau ou se ela estiver invadindo a camada de gel, lembra que é a lâmina própria, nós indicamos o tratamento com BCG. Então isso aqui é muito importante. Nem todos os pacientes com tumor superficial precisam fazer a BCG, tá? Então não é obrigatório fazer a BCG em todos. Nós fazemos a BCG para aqueles pacientes que têm um alto risco da doença voltar. Quem são? Os que têm o carcinoma in situ, os que têm um tumor de alto grau, os que têm invasão da lâmina própria, né, que são os T1. Nesses, BCG sempre. Para os outros que têm apenas uma lesão menor que 3 centímetros, não invadiu a lâmina própria, não tem carcinoma in situ, lesão superficial, apenas o acompanhamento. Então percebam que essa estratégia de tratamento ela não é uma receita de bolo que vale para todos. E a BCG nada mais é do que uma espécie de imunoterapia. A BCG já existe há mais de 50 anos, né? E ela faz o quê? Ela traz o sistema de defesa, o sistema imunológico e alerta o sistema imunológico dentro da bexiga do paciente. E se alguma célula do câncer for reativada em algum momento no futuro, as células de defesa do paciente vão estar ali alertas e vão destruir essas células, diminuindo em 50% a chance do tumor voltar e diminuindo em 30% a chance do tumor se tornar mais agressivo. E é por isso que a BCG é um dos tratamentos mais eficientes em termos de diminuir os riscos de recidiva e os riscos da doença se transformar em algo mais agressivo. Muito importante, mas lembrando, ela não é indicada em todos os casos. Ela não pode ser feita em pacientes que já têm a musculatura da bexiga comprometida, porque ela não vai funcionar, e ela não deve ser feita em pacientes que têm uma doença de baixa agressividade, porque também seria dar um tiro de canhão para destruir um inseto pequeno. Certo? Baseado nessas informações, nós usamos uma calculadora da Sociedade Europeia, da Organização Europeia de Oncologia, que é o EORTC. Tá? Existe uma calculadora na internet, se você quiser acessar, basta escanear esse código de barras, é aberto, então qualquer paciente, qualquer médico do mundo inteiro tem acesso a essa calculadora. Eu sempre uso nos meus pacientes na minha avaliação, eu compartilho essas informações com eles nas consultas. Então esse aqui foi um caso que eu simulei para vocês entenderem como é. Do lado esquerdo vocês veem um paciente que tem um tumor único, tá? Aqui a minha imagem ficou um pouquinho cortada, mas isso não vai comprometer aqui o entendimento. Então aqui a primeira linha é um paciente que tinha um tumor único, menor que 3 centímetros, era o primeiro tumor, ou seja, não era uma recorrência. O tumor era um tumor T1, portanto invadia a camada de gel, não tinha carcinoma in situ, que confere mais agressividade, e um tumor era de agressividade 2, intermediário. Para esse paciente, o risco da doença voltar em um ano é de 24%, tá? E o risco da doença voltar acumulado em 5 anos é de 46%, portanto, risco intermediário, certo?
Já o risco da doença se tornar mais agressiva nesse intervalo aqui de 1 ano é de 1%. E o risco dela se tornar mais agressiva em 5 anos é de 6%. Portanto, como eu vou orientar esse paciente? Eu vou dizer para ele, olha, o risco da doença voltar é relativamente alto, portanto, eu acho que você precisa fazer a BCG, a vacina intravesical, dentro da bexiga, ou mesmo a quimioterapia dentro da bexiga, tá? E essa quimioterapia, gente, não é aplicada na veia, ela é aplicada na bexiga, portanto, os efeitos colaterais são restritos à bexiga, o paciente não perde o cabelo, não fica fraco, então é um tratamento muito bem tolerado, tá? E ele tem um risco, a boa notícia é que nesse caso que eu simulei, a chance da doença se tornar mais agressiva é de só 6% em 5 anos, portanto ele tem uma alta chance de ficar curado. Para esse paciente, o tratamento com a BCG está bem indicado. Já nesse cenário aqui, é onde a coisa começa a ficar um pouco mais intensa e um pouco mais delicada, né? Bastante delicada, que são os pacientes que têm a doença que invadiu a musculatura. Bom, nesse cenário, o tratamento padrão é a retirada da bexiga, que é a cirurgia conhecida como cistectomia radical, tá? E, claro, é uma cirurgia extremamente mutilante, em que nós aplicamos uma quimioterapia aqui antes da cirurgia, chamada quimioterapia neoadjuvante. Essa quimioterapia ela é dada na veia. Já tem estudos que mostram o papel também benéfico da imunoterapia na veia para pacientes que não podem receber a quimio. Tá? Isso é feito antes da cirurgia. Para quê? Para diminuir o tamanho do tumor. Depois, o cirurgião vai lá com uma técnica de cirurgia aberta, por vídeo ou robótica, e remove a bexiga do paciente. Então, vocês veem aqui nessa linha pontilhada em azul, tudo que é removido em um homem. Então, vai a bexiga, vai a próstata, vai as vesículas seminais. E aí você vai me perguntar para onde que essa urina vai, o que acontece com a urina. Eu já vou explicar isso para você. Mas, recentemente eu estou falando da ordem de 10 anos, diversos centros no mundo vêm desenvolvendo técnicas para tentar não tirar a bexiga dos pacientes. E uma das terapias mais conhecidas é a terapia de preservação da bexiga ou terapia trimodal. Que é isso? A terapia trimodal ela não serve para todos os pacientes, mas para aqueles que têm tumores que são invasivos da musculatura, tumores que têm até 3 unidades e que não causam dilatação do rim. Isso é muito importante, né? E que, claro, não tenham metástases. Como é que é a estratégia? O médico faz uma raspagem ampla, ele deixa a bexiga completamente limpa e depois o paciente recebe uma radioterapia na bexiga juntamente com a quimioterapia. Então ele começa a quimioterapia e durante a quimioterapia, nessas semanas, ele vai recebendo a radiação na bexiga. E os estudos vêm mostrando que pacientes bem selecionados, que são esses que têm características favoráveis, eles têm uma taxa de preservação da bexiga da ordem de 85% em até 5 anos. Significa que só 15% desses pacientes acabam tendo a sua bexiga removida em 15 anos. E o acompanhamento em termos de chance de sobrevivência é muito semelhante daqueles pacientes que retiraram a bexiga de início. Isso significa que não é necessário mais retirar a bexiga em nenhum caso? Não. Infelizmente, tem pacientes que têm uma doença de extrema agressividade, uma doença muito volumosa, uma doença múltipla, uma doença que já causou dilatação. Então, essa pessoa ela não pode se dar o luxo de correr o risco de estar entre os 15% que a doença vai voltar e ela pode perder sua vida. Então, o papel do médico é identificar quem são os melhores pacientes candidatos a uma cirurgia mais radical e quem são os pacientes que podem seguir uma terapia que nós chamamos de preservação de bexiga, que é a terapia trimodal, certo? Bom, optando pela cirurgia, existem basicamente 3 formas de realizar. A clássica, que é a cirurgia aberta, né, uma cirurgia um pouco mais traumatizante, com mais sangramento, o paciente tem um pouco mais de dor no pós-operatório e demora um pouco mais para se recuperar. E as técnicas minimamente invasivas, que podem ser feitas tanto com cirurgia robótica ou cirurgia por vídeo, onde pequenos furinhos são retirados, são feitos no abdômen do paciente. No caso das mulheres, a bexiga pode ser removida pela vagina, então não é necessário fazer um corte maior. No caso dos homens, é preciso, nesse cortinho aqui do umbigo, ampliar um pouco para 3 centímetros e retirar a bexiga por ali pela região do umbigo. Tá? Aqui vocês podem ver a nossa equipe realizando uma cirurgia, eu, o Dr. Alexandre e o Dr. Adriano, realizando uma cirurgia aqui aberta, no caso de uma paciente jovem, uma massa muito volumosa, uma doença extremamente agressiva. E nós optamos aqui nesse caso, que precisava fazer uma cirurgia muito extensa, fazer uma cirurgia aberta, né? Nesse caso, mas na grande maioria das vezes eu realizo
essa cirurgia através da técnica com robótica, né, onde a gente confere um conforto melhor para o paciente, menos sangramento, menos dor, uma recuperação mais rápida nesse pós-operatório. Então, cirurgia robótica veio para ficar. O importante é utilizar a técnica em que o cirurgião ele está familiarizado, em que ele tem experiência e que ele consegue oferecer os melhores resultados possíveis. Então a técnica e a tecnologia elas vêm simplesmente para auxiliar a equipe cirúrgica a desempenhar um papel de excelência. Então, aqui mostrando para vocês um pouco da cirurgia robótica. Bom, e a parte final é mostrar, bom, o que fazer, né? Tirei a bexiga e agora, né? O que vai colocar no lugar, para onde a urina vai? Bom, a reconstrução clássica da bexiga é chamada de neo-bexiga, nova bexiga. A neo-bexiga, ela vem da parede do intestino. Por que isso? Primeiro, não existe transplante de bexiga. Segundo, ainda não existe nenhum composto, nenhum material sintético que pode substituir uma bexiga, né? A rejeição, a taxa de rejeição do contato com a urina é muito alta, a taxa de infecção. Então, não dá para a gente colocar, por exemplo, um reservatório de silicone lá no local. Por quê? Vai infeccionar, vai dar bactéria, o paciente vai perder, vai ter rejeição e vai ter muitas complicações. Isso já foi tentado no passado. Então, o melhor tecido disponível hoje para substituir uma bexiga, na verdade, é construir um reservatório do intestino. Claro que esse reservatório ele não vai ter o mesmo controle que nós temos na nossa bexiga. O cérebro não vai controlar o reservatório, mas ele vai vai funcionar como um armazenador de urina. E basicamente existem duas técnicas. As técnicas em que eu reconstruo um reservatório onde era a bexiga, nós chamamos de neobexiga, que eu acabei de explicar, e existem as técnicas onde simplesmente nós desviamos a urina para uma bolsinha que fica na parede do abdômen do paciente, que nós chamamos de conduto ileal ou cirurgia de Bricker. Tá? Quando fazer uma, quando fazer outra, é o que eu vou tentar explicar para vocês. Então, essa cirurgia aqui que vocês estão vendo representado, essa paciente, nós tiramos mais ou menos 35 centímetros do intestino, reconstruímos o intestino e essa parte que ficou exclusa, ela é aberta e nós transformamos um objeto que é um cilindro numa esfera. É possível fazer isso, existem técnicas que transformam exatamente dessa forma. Então a gente faz uma esfera e nessa esfera sai uma que a gente chama de chaminé, uma chaminézinha do tubo do intestino que vai ser conectado com o ureter direito e ureter esquerdo. Então isso nós chamamos de neobexiga. Aqui vocês estão vendo do lado esquerdo uma neobexiga, uma configuração um pouco diferente, são duas chaminés, né? A gente chama de neobexiga em W, ou ela pode ser esse tipo de neobexiga, que é uma neobexiga em J, tá? E não tem melhor ou pior, na verdade depende muito da anatomia de cada paciente, do tamanho do ureter e da conformação praticamente da pelve do paciente. Então a gente pode usar tanto a neobexiga em W, que é esse caso, ou a neobexiga em J. Ambas, o paciente não vai saber a diferença de uma para outra, mas o importante é saber que ele precisa esvaziar esse reservatório, que ele não tem o controle natural de uma bexiga funcionante, ok? E do lado direito, vocês estão vendo uma derivação urinária chamada de conduto ileal. O conduto ileal é a cirurgia de Bricker, nada mais é do que o desvio da urina para essa bolsinha. Qual que é a diferença entre uma e outra? Essa cirurgia de Bricker, do lado direito, é uma cirurgia mais rápida, com menos chances de complicação, né? A desvantagem é que a bolsinha, o xixi sempre cai nessa bolsinha aqui. Então o paciente tem que ficar esvaziando toda vez que a bolsinha enche. A outra cirurgia, a neobexiga, não tem nenhuma bolsinha para fora, então ninguém sabe que o paciente fez uma cirurgia de bexiga, certo? Qual que é a desvantagem? Ela é mais trabalhosa, então tem que lavar a cada 15 dias a bexiga, é um trabalho. Tem que esvaziar pelo menos 3 a 5 vezes ao dia, então tem que passar uma sonda. Já na outra cirurgia de Bricker não precisa passar sonda, é só esvaziar o reservatório. Então, geralmente as mulheres preferem a neobexiga, porque é uma cirurgia mais estética, é uma cirurgia que não usa bolsinha, é uma cirurgia que nesse sentido ela é uma cirurgia esteticamente mais palatável, né? E as mulheres jovens geralmente tendem a escolher essa cirurgia. Já as pessoas que não têm tanta preocupação com a questão estética e querem uma cirurgia que seja mais prática no dia a dia, ou uma pessoa que já tem muita idade, a cirurgia de Bricker é a melhor opção. Então percebam que o fato de reconstruir a bexiga não significa automaticamente que você vai conseguir ter uma função normal da bexiga. Alguns ajustes na sua vida têm que ser feitos. Então, essa discussão eu costumo ter entre prós e contras, né, durante 1 ou 2 consultas antes de uma cirurgia de remoção de bexiga. Tá? Aqui para vocês terem uma ideia de como é que fica o aspecto, essa aqui é uma paciente
e a gente fez a cistectomia, e essa paciente optou pela bolsinha, né? Então a bolsinha é uma bolsinha que coleta a urina, dá para usar a roupa normalmente. Aqui fica uma bolinha na região do abdômen de cor rosa. Basicamente ali o cuidado é só passar água e sabão e colar essa bolsinha, que é um adesivo. Então esse adesivo ele é bem vedado, ele fica na pele e ele é trocado a cada 3 semanas, né? Essa bolsa, você tira a bolsa para esvaziar ou esvazia pelo mecanismo de drenagem, e a cada 3 semanas a placa é trocada, que é um adesivo que fica na pele, tá bom? Esse adesivo ele protege a pele do contato com a urina, da irritabilidade, então ele é próprio para esse tipo de derivação urinária que nós chamamos de urostomia, ok? Bom, para os pacientes que têm a neobexiga, a situação é um pouco diferente, tá? Para os pacientes com neobexiga é necessário aí fazer o esvaziamento da bexiga periodicamente, tá? E esse esvaziamento da bexiga ele é feito através da utilização de uma sonda descartável, que a gente chama de autocateterismo, tá? Então existem vários modelos, tá? Tem modelos que já vêm lubrificados, que são práticos. O paciente senta no vaso sanitário, passa a sondinha pela uretra, nos homens no caso, passa a sondinha aqui pela uretra, diretamente no pênis, espera o xixi sair e pronto, acabou o procedimento, dura 10 segundos. Tá? Nas mulheres, a questão da dificuldade de identificar a uretra, pode ser necessário usar um espelhinho ali para achar onde é que é o ponto da uretra, a entrada da uretra, mas também com um pouquinho de treinamento, os pacientes já se adaptam muito rápido à drenagem da neobexiga. Bom, pessoal, para essa apresentação não ficar muito longa, eu vou encerrar por aqui, dizer que é um grande prazer poder compartilhar essas informações com vocês. Eu espero que você consiga chegar no seu médico com já dúvidas avançadas, né, sabendo um pouco mais sobre como nós tomamos a decisão, como nós vamos orientar você a respeito do melhor tratamento, quando que é possível preservar a bexiga e quando não é possível, o que nós podemos fazer. Eu gostaria muito de ouvir os seus comentários, de ouvir as suas perguntas aqui nos comentários desse vídeo. Isso ajuda bastante a gente criar um conteúdo personalizado, direcionado para realmente o que as pessoas querem saber. E a intenção é simplesmente preparar você que está passando por um momento tão difícil como esse, que é lutar contra um câncer de bexiga, a entender que existem várias alternativas, que existe muita esperança e muitos avanços surgindo no campo da uro-oncologia. Mais uma vez, eu convido você a visitar o nosso site, conhecer o nosso trabalho no www.clinicauroonco.com.br. Nós estamos inteiramente aí abertos, a minha equipe, atendendo de segunda a sexta-feira, caso você precise de uma segunda opinião, ou enfim, querer conversar e tirar um pouco mais de dúvidas a respeito do seu caso. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos. É um grande prazer esse projeto de trocar experiências aqui, a minha prática diária com vocês que nos assistem, e até a próxima.